ovelha. Aí, agora ela tá lá. Aí eu sei que tá tudo certo. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Odontocast. Gente, vocês não fazem ideia como eu estou me sentindo hoje. Eu estou a mais ou menos a quase 600 km de Piracicaba. Gente, Piracicaba é o berço da odontologia, lá nós temos a FOP, estamos bem próximo de São Paulo, mas eu vim um pouco mais sentido interior, mais pro interior. Precisadamente no centro-oeste paulista, tá? Eu estou em Presidente Prudente. Aqui eu diria que também nós temos o berço da ortodontia. Gente, eu estou dentro de uma clínica maravilhosa. Vou entrevistar hoje duas mulheres fantásticas que fizeram uma carreira na odontologia, né, mais voltado para a ortodontia. Nós vamos conhecer as nossas duas entrevistadas. Falando em ortodontia Presidente Prudente, você pode simplesmente pensar aonde o Ismael está. Para quem é da ortodontia sabe muito bem de quem eu estou falando. Eu estou dentro do CEL Trevize, gente. É uma escola fantástica aqui em Presidente Prudente e eu vim com toda a nossa equipe, com todo o aparato que nós temos na Bucocast, né, Giovanni? Nós temos a Bucocast, temos a Odontocast, nós estamos nesse mundo da odontologia e como elas não vão até nós viemos até elas, né, gente? Então eu tenho aqui a doutora Renata Trevize e a Raquel Trevize. Gente, muito obrigado por nos receber. Eu tô acostumado a dizer, gente, obrigado por você ter vindo, mas nós viemos até elas. Muito obrigado, viu, doutoras? Nós que temos que agradecer você, Ismael, porque eu tô até emocionada e muito feliz por vocês estarem todos aqui hoje. E é um prazer, e eu tô achando tudo isso o máximo, né? Participar de um podcast. E agora? O podcast. Essa tem que ir pro ar, com certeza. O podcast é melhor na clínica, né, doutora? É muito mais fácil, né? Não, então, eu tô achando o máximo tudo isso, né? Vocês montaram toda a estrutura aqui pra gente estar nesse momento aqui, trocando ideia, conversando bastante, contando um pouquinho da nossa história. E é muito gratificante tudo isso, estar aqui com vocês hoje. Fantástico, Raquel. Quase que uma caravana tem que vir para trazer esse repertório todo. As pessoas olham só pro microfone e o fone, mas não imagina toda essa apetrecho que tem em volta. Obrigada, viu, Ismael? Obrigada do fundo do coração. É um prazer ter você aqui com a gente, vocês todos com a gente. Porque tem mais ou menos uns 75 pessoas aqui entre produção e... Tem muita gente, né? Muita gente. Obrigada, pessoal. Nós estamos aqui em Presidente Prudente, Centro-Oeste Paulista, né? Bem próximo aqui não tão próximo, mas de Marília, né? Nós estamos Divisa com Mato Grosso e Paraná. Divisa com Pronto. Mato Grosso e Paraná. Isso. Quando nós estávamos vindo, o Jorge não conhecia ainda o Presidente Prudente. Aí ele pegou no mapa e falou assim, gente, o Rio Paraná tá aqui do lado. Eu falei, a gente andou, Jorge, a gente andou bastante. Mesmo. Mas assim, fico muito feliz de poder gravar esse podcast com vocês hoje. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, você pode ver esse vídeo talvez numa segunda, numa terça, numa noite, né, Jorge? Eu não sei qual horário que você pode ver isso, mas para você saber, nós estamos no dia 14 de abril, aqui em Presidente Prudente, numa tarde, aproximadamente 3 horas, Giovanni. Que horas são agora?
4h10 da tarde, 16 horas e 10 minutos. Gente, você que está nos acompanhando aí, eu não sei que hora que vai acabar esse podcast. Eu sei que a doutora Renata, ela quer ir para a fazenda, entendeu? Ela já queria ter começado isso antes, né, Raquel? E nós vamos atrasar o rolê dela, essa que é a grande verdade. Mas hoje nós vamos falar aqui um pouco da história, né, da família Trevize. A gente sabe que eu cheguei muito recente na odontologia, faz 6 anos, né, que eu entrei nesse mundo da odontologia, voltado mais para o cirurgião bucomaxilo, para o ortodontista, né, com os nossos congressos de orto cirúrgico, enfim, e a gente foi crescendo um pouquinho dentro das áreas aí, conhecendo um pouco da odontologia. Mas para quem não conhece, que é difícil, que eu sei que é desse mundo da odontologia, Dr. Hugo Trevize é um ícone, né, dentro da odontologia, dentro da ortodontia, uma pessoa que é como diz o nosso amigo lá, Dr. Levi Nunes, né? Ele não fez a história, Dr. Hugo Trevize é a história, gente. Então, assim, nós estamos aqui com a geração da família Trevize. Renata e Raquel são 2 pessoas maravilhosas, são mulheres guerreiras, né? Elas vão falar um pouco da história, um pouco da trajetória aí da família, como que chegou até elas a odontologia, e nós vamos poder fazer um bate-papo, um podcast bem bacana. Começando com você, doutora Renata, eu queria entender um pouquinho, porque assim, nós estamos conversando um pouco nos bastidores, e eu vou ter que confessar, ela é a mais velha, gente. Então, assim, eu vou começar um pouquinho, né, com a primeira, a primogênita. 10 anos mais 10 anos mais velha, né? 10 anos mais velha. Mesmo parecendo a mais nova, eu sou a mais velha. Me conta um pouquinho dessa história, como chegou a odontologia na família, né? Porque para você se especializar na ortodontia, primeiro você tem que ir para a graduação, né? Enfim, como que chegou? Foi através do seu pai? Veio de outra geração? Fale um pouquinho para a gente, doutora. Tá. Então, para começar, eu nasci realmente dentro de uma família que eram dentistas, né? A minha mãe, dentista, meu pai, dentista, e minha mãe, né, como a primeira filha, ela me trazia para o consultório, né, todas as vezes, né, desde pequenininha. Então, desde pequenininha, eu nunca me vi falando que eu não seria dentista. Eu, desde pequena, eu seria dentista. Não teve muita escolha também, não, né? Já não, vinha desde também... pequena pro consultório. Né? Vamos ser dentista. E eu, na verdade, eu me formei em 2000, né, na odontologia, na faculdade aqui de Presidente Prudente, na UniOeste. Mas eu trabalho com meu pai, né, clinicamente, trabalhando, atendendo os pacientes junto com ele desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade. Então, são 25 anos já na odontologia, na ortodontia, né, mais dizendo, porque meu pai é ortodontista, então eu trabalhei dentro da área da ortodontia desde o primeiro dia da faculdade. Então, eu não me via também fazendo outras coisas. Mas, para falar a verdade, eu tentei fazer outras coisas também. Antes de me formar, falei, não, pai, eu tenho que ver, vamos ver se eu vou... faço endo, fiz curso de endo, fiz curso de estética... Mas o que eu amava, o que eu queria fazer realmente era tratamento ortodôntico, atender pacientes, né, conversar, porque o tratamento ortodôntico, né, a especialidade da ortodontia, eu falo que na verdade, um casamento com o paciente, né? Você não vê ele uma vez só e pronto. Eu sei bem o que é isso. Então, passa a ser sua família, né, o paciente. Porque você sabe tudo sobre ele sabe tudo sobre você, porque são anos. O tratamento ortodôntico. Hoje os tratamentos ortodônticos são mais rápidos, né? O tempo de cadeira também é mais rápido. Mas antigamente eram tempos, né, grandes, né, tempo de cadeira, tempo de tratamento. Então, era isso que eu era apaixonada. Eu sempre fui apaixonada por consultório. E, na verdade, isso quem me passou também foi meu pai. Meu pai sempre amou trabalhar no consultório. Então, ele era, né, um ortodontista clínico, muito clínico. Então, é isso que é fascinante na ortodontia, você devolver para o paciente um sorriso harmônico, o paciente sair feliz com o tratamento, né? Você permitir para ele, um paciente que chega relatando, não consigo sorrir, e a partir disso, depois de um tratamento, o paciente outra situação para ele, né? Ele consegue enfrentar os problemas deles a partir de um sorriso, né? Então... Que é o cartão de visita, né? É o cartão de visita. Então, isso que era para mim apaixonante.
E entendendo um pouco essa genealogia, gente, olha que palavra, genealogia da família, o pai começou, quando você nasceu, o pai já era ortodontista. Já era professor. Já era professor, já administrava, já fazia parte desse mundo da ortodontia. Sim. Ou seja, você nasceu vendo o pai tratando o paciente... Sim, na ortodontia. Eu já nasci na ortodontia. A mãe também é dentista, não? Minha mãe também é dentista. Ela na verdade, ela cuidava mais dos pacientes, das crianças, né? Da odontopediatria, da ortopedia. Então, ela ficava mais nessa área. A mãe hoje só cuida da família, não exerce mais a profissão, né? Isso. Perfeito. Raquel, e você, numa família de dentistas... O que poderia sair? Olha, eu sei que você fez artes plásticas, né? Olha, se eu contar minha história, vai para acho que módulo 1, 2, 3 de podcast. Na verdade, eu sempre fui a ovelha negra, né? Deu um trabalhinho pro meu pai. Assumo aqui. Sim. Eu nunca pensei em ser dentista. Nunca. Assim, na verdade, eu acho que sempre eu ouvia minha irmã dizendo e nunca... Eu sempre falei, pai... Ele nunca impôs isso pra mim, nunca minha família fez isso. Então, eu era um pouco difícil, sempre fui um pouquinho mais desgarrada. Acabei fazendo artes plásticas e tive algumas outras coisas que eu fiz no meio até me tornar dentista. Mas é um caso bem interessante, eu sempre me emociono na hora de falar isso. Eu lembro que eu resolvi fazer odonto não faz muito tempo. Eu me formei em 2019. Um pouquinho. Sim, recente. E quando eu resolvi fazer odonto, as pessoas me perguntavam, porque que eu lembro na faculdade, muita gente, mas por que você resolveu fazer agora, depois de mais velha, com 2 filhos? Eu falava assim, eu sei que meu pai tá ficando mais velho, e eu gostaria de passar os últimos anos de profissão dele do lado dele. Então, não tem dinheiro nenhum no mundo que pague isso. Eu quero ficar perto dele. E foi é difícil, mas é muito gratificante saber que eu tomei uma decisão dessa, que meu coração foi tomado por esse impulso e essa paixão em fazer isso. E durante o tempo de faculdade, eu pude viajar com ele para o mundo inteiro, porque nesse período, eu que o acompanhava nos cursos internacionais. Então, ele falava assim que eu fazia parte do Intercontinental. Então, eu viajava mais para a Ásia, Europa. Então, eu viajava para o mundo inteiro com ele. E quando eu me formei, eu trabalhei 6 meses com ele. Sempre engasgo, tá? Eu trabalhei 6 meses com ele, porque daí tem toda aquela história, eu tive Covid grave, e aí eu fui entubada, foi toda aquela situação que muita gente conhece, e eu fiquei um tempo de reabilitação, e eu ainda estava me reabilitando, aí meu pai ficou doente. Então eu trabalhei com ele por 6 meses, 6, 7 meses. E foram os melhores meses, assim, de trabalho e da minha vida, eu não tenho o que falar. Foi a melhor escolha que eu fiz. Sim. E hoje, partindo desse princípio, eu penso na minha irmã. Se eu não tivesse tomado essa decisão, hoje a gente está junto, ela tem um braço, tem um colo, tem um abraço, nós temos uma outra, e eu creio que lá em cima foi me enviada essa mensagem no meu coração para tomar essa decisão. Porque assim, você trabalhar com ela, né? Vendo toda a trajetória da odontologia, mas você não está dentro da odontologia é uma coisa. Agora, você viveu, você foi estudar, você se formou. E hoje você consegue entender o porquê que você teve esse chamado. Sim, e porque assim, hoje, 1 ano e 3 meses após a partida do meu pai, tá sendo... Não que seja fácil, né? Porque eu acho que duro vai ser para a vida inteira. A gente sente a presença do meu pai, por isso que dificilmente a gente fala do meu pai no passado, porque a gente sente a presença dele, ele está com a gente a cada instante. E a gente pede socorro para ele a todo momento, né? Mas, no princípio, foi muito difícil estar aqui dentro sem ele. E eu penso que foi muito importante... eu e minha irmã, nós termos uma outra neste momento, porque isso aqui é meu pai.
Sim. Isso aqui é ele, isso aqui é resultado de um trabalho dele, de uma dedicação, de abdicação, de muito sucesso, de muita honestidade. Então isso aqui é ele, estar aqui sentindo 24 horas por dia, é muito importante que eu estivesse junto com ela. Eu acredito que teria sido infinitamente mais difícil se eu não estivesse aqui. E é engraçado você falando assim, porque a odontologia, né, ela cada vez mais a profissão tem sofrido, né? Você hoje escolher a profissão como profissional dentista, né? Antigamente o respeito era maior. Hoje, infelizmente, com um número excessivo de, né, nada contra, mas as faculdades, que a gente sabe que cada vez mais isso está crescendo, voltado para a área comercial, questão da profissão, infelizmente tem cada vez mais diminuído a qualidade com relação ao estudo, à dedicação profissional, uma geração que é totalmente diferente de 2, 3 décadas atrás. E você tomar essa decisão aí, vamos dizer, nos últimos 5 anos que você é recém-formada, né, em 2019, eu acho que foi a virada de chave para que você pudesse entender, né, tudo que vocês estão vivendo hoje, né? Sim, você contar que durante o meu período de faculdade, eu viajei o mundo com ele. E acompanhá-lo 24 horas, porque tem toda a parte da organização, Sim. tem toda a sistemática, né, antes de chegar no país destino. E toda a forma com que ele trabalha. Então, isso foi muito importante. Então, esses 6 meses, 7 meses de clínica, na verdade, eu posso estender para todos esses anos que eu fiquei ao lado dele, sabendo como é a forma dele de trabalho. E sem contar que essa decisão também foi muito importante, porque o legado continua. Eu não sou ortodontista, mas minha irmã é a continuidade dele. Então, os cursos internacionais irão continuar. Então, esse caminho das pedras, nos últimos 5 anos, eu que preparava para o meu pai. E hoje eu estou aqui para minha irmã, entendeu? E você falar em preparar isso e poder dar todo esse suporte para ele, gente, vocês não fazem ideia o quanto isso é difícil, porque eu organizei um congresso aqui em Presidente Prudente e tive a oportunidade de acompanhar o professor Hugo Trevize em outros congressos que ele ministrou. Cara, ele é extremamente exigente, né? Demais. É demais. Você não faz ideia o quanto ele era, assim, extremamente organizado, né? Então, detalhista. Então, assim, você tá todos esses anos, né, podendo fazer esse suporte, poder, né, dar essa assessoria para ele nas viagens. Eu imagino que não era tão simples. Acho que é mais fácil ficar dentro da clínica, né? Eu vou te falar, tem um episódio que é até engraçado, né? Que a última viagem que a gente fez, eu falo que Deus é tão perfeito, né? E aí a Renata, ela foi junto. Meu pai quis levá-lo, eu fiz toda a organização para ela ir junto. Então a gente foi para China, Vietnã e Japão. E eu organizava absolutamente tudo, desde saber, porque os nomes em chinês, vietnamita, você não sabe se é homem ou se é mulher, né? Então sempre havia uma confusão. E quando a gente foi de um país para o outro, houve uma confusão ali na própria imigração, que meu pai embarcou e a gente ficou para trás. Só que lá não funciona WhatsApp, nada. Então a gente não tinha essa comunicação. Mas eu estava muito segura. A Renata desesperou. Eu falei assim, calma, Renata, tá tudo certo. E ela desesperou. Não, desesperada. Tá tudo certo. A hora que a gente chegou, a gente embarcou. Meu pai já tinha ido. A hora que a gente chegou lá, meu pai tava lá sentadinho com o papelzinho. Eu falei assim, você tá vendo aquele papel? Tava lá. Todos os nomes, inclusive, entre aspas, homem, mulher, para saber quem que era que ele ia receber ali, qual é o nome da pessoa, o telefone que ele tinha que contactar, caso perdesse o voo, caso acontecesse qualquer coisa que um desviasse para o outro, ele estava lá. E ali foi o checkmate, assim, parabéns, minha filha. Então, assim, tudo estava muito desenhado. E foi importante isso. Até esse deslize, esse desencontro num país completamente diferente do nosso, foi muito importante para ver o quão eu estava preparada para um próximo ponto, né? Para ele ficar seguro mesmo. E é incrível. Parecia que tudo estava encaminhando para a gente se preparar
para uma nova etapa de nossas vidas. Aquele jeito sereno dele, tranquilo, a Renata não puxou então para aquele, assim, porque parecia assim, pelo menos a experiência que eu tive com ele, as coisas, você falando do apavoro da doutora Renata, ele era muito tranquilo, né? Parecia que, eu não sei se a coisa estava caindo e ele sabia que no final a coisa ia acontecer, estava tudo certinho, ou é porque ele é muito seguro. Eu lembro de uma vez ele falou assim para mim, quando a gente fez aqui o congresso, aqui em Presidente Prudente, ele falou assim, Ismael, eu prefiro preparar uma aula de 1 hora bem feita do que fazer uma aula de 1h30 correndo. Porque isso é muito comum dentro dos... no Brasil, não sei fora, não tenho essa experiência, mas o professor acelerar a aula e aí você percebe... E ele tinha aquele jeito de dar aula dele, ele era muito pontual. Super pontual. Super pontual. Uma coisa que ele não aceitava era ele assistir, ou ele organizar um congresso, alguma coisa... Ó, tal professor termina 5 horas. 5 horas é para estar terminando. Então, ele sempre foi muito pontual. Acertou com ele. Que horas que o doutor vai terminar? 5 horas. 5 horas ele... Exato. Eu lembro que eu falei assim pra ele, doutor, eu acho que vai atrasar uns 10 minutos. Ele não vai atrasar nada. A gente vai começar. Ele falou assim, porque a gente tem esse costume, né, em simpósio e evento, todo mundo atrasa, né? Que me desculpe os dentistas, mas eles são todos atrasados, é a minoria. E aí eu tava aqui e falei, doutor, acho que vai atrasar. Não vai atrasar nada. A gente vai começar no horário. Que horário que tá aí, Ismael? A gente vai começar, todo mundo. E se tiver 2 pessoas na sala, nós vamos estar com 2 pessoas. Nós não vamos atrasar. Então, assim, eu tive poucas experiências ao lado dele, mas assim, coisas que eu carrego até hoje e sempre eu falo, né, para alguns eventos que eu falo, gente, vocês nunca fizeram um evento com o Dr. Hugo Trevisi, porque ele era muito preciso. Muito. E eu acho que é uma coisa assim, eu não sei se isso é educação, se foi uma coisa de berço, se em tudo ele era assim, mas a referência que ele deixou, o legado que ele deixou com relação a tudo que ele construiu na odontologia, falando da ortodontia, porque assim, hoje a gente sabe que a ortodontia não caminha mais sozinho, né? Antigamente você tinha as áreas, as especializações e cada um vivia o seu mundo. Hoje isso já não é possível mais. Tanto que de uns anos para cá, não sei que ano que foi, que o centro passou a deixar de ser somente ortodontia e se tornou um centro de especialidades, né? Isso. Porque exigiu que as áreas se comunicassem. Então, assim, como ele viveu a vida toda para a ortodontia, né? Ele se dedicou a esse mundo e enfim, fez a sua história dentro desse mundo. A gente, eu não sei as outras áreas, né? Como que o pessoal trabalhava, mas dentro do mundo dele, da ortodontia, eu acho que era uma coisa assim, quando eu estou fazendo o tratamento, eu pergunto pro cirurgião, quando que eu vou tirar o aparelho? Eu acho que se eu perguntasse pro Dr. Hugo, ele ia falar, no dia tal, 28, sim. Você ia saber. Não tenha o ortodontista se pergunta, mesmo. Ninguém fala pra você quando vai tirar o dia. E, inclusive, vou deixar um recado aqui, viu, gente? Eu preciso saber a data. Já estou indo para quase 2 anos, viu, doutor? Doutora Renata, a gente sabe que há 1 ano e 3 meses, como a Raquel mencionou, nós não temos mais a presença física do professor Hugo Trevisi aqui. Mas o que a doutora Raquel falou é muito real. A gente entra aqui e a gente não tem essa impressão de que ele não está aqui, né? É uma coisa surreal, assim. A gente conversa lá na sala onde a gente a última vez conversou. A história dele está aqui, não tem como desvincular isso, a gente sabe muito bem disso. E como que está sendo para vocês? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Começando pela doutora Renata. Como que vocês estão encarando isso? Porque apesar de fazer 1 ano e 3 meses, é recente. Como que algo que vocês não estavam esperando, a pandemia veio, infelizmente várias pessoas, a gente sabe, entes queridos a gente perdeu durante a pandemia, que foi o caso de vocês. Como que vocês estão lidando com isso? Profissionalmente? Não diria tanto familiar, porque a gente sabe que a gente imagina, mas dentro do mundo que foi construído aqui, dentro de Presidente Prudente, na ortodontia, odontologia em si. Então vamos lá. Pergunta difícil essa, hein? Mas... isso que eu ia falar. Eu falei assim, fácil não é responder. Não é fácil, mas eu sei que a coisa tá... Mas vamos lá. Sim. Vamos lá. Então é assim, Ismael, realmente essa sensação que você sentiu quando entrou aqui, como todas as pessoas que entram aqui têm essa mesma sensação, é a sensação que a gente tem, a minha sensação de ter ele ao meu lado, ao nosso lado o tempo inteiro. Então, eu me pego conversando com ele, eu sinto ele do meu lado, né? Até meio louco tudo isso, a gente falar, mas a presença dele é muito forte, porque isso aqui
tudo ele. Cada espacinho aqui, né, eu me emociono, mas cada espacinho dele aqui eu lembro de cada ponto que houve uma mudança, ou houve alguma alteração, né, alguma coisa que, né, o espaço que ele gostava de ficar, ou por que nada disso mudou, né? Então, assim, pessoalmente, né, para começar, eu falo que meu pai, ele não era só meu pai, né? Meu pai, ele era meu pai, ele era meu professor, ele era meu mestre, ele era meu companheiro de trabalho, era 24 horas com ele, né? Então, isso tudo tá muito difícil, estar sem ele, muito difícil. Mas a presença dele, de estar, né, o tempo inteiro, sentir ele, é o que acalma o coração nosso para aguentar o tanto que tá difícil sem estar ele presencialmente. Então, a clínica ortodôntica, os cursos, tá continuando tudo da mesma forma, tudo do mesmo jeito, do jeito que ele mais gostava, muito detalhe. Os pacientes, eles entram e sentem a presença dele. Tem paciente que fala assim, eu tô vendo ele aqui. Então, é muito forte porque ele viveu a vida dele inteira, empenhado à ortodontia. E o que eu conheço de mim, eu me empenhei através dele à ortodontia. Então, a ortodontia é a minha vida. Então, nada mais gratificante poder continuar o que ele fez, o que ele construiu, o que ele lutou tanto para manter tudo isso, né? Sempre com muita lealdade, com muito correto, com muita empenho. Ele se entregava por cada paciente, por cada aluno. Então, você não tem quem, né, não fale isso. E isso, eu aprendi assim, eu aprendi a ser assim, de ter essa vontade de fazer, né? Eu nunca vou ser, né, querer ser ele, mas de poder fazer como ele queria que fizesse. Eu acho que é esse a grande intenção nossa de estar aqui hoje, é a grande intenção nossa de poder continuar o que ele fez, o que ele construiu, de poder permitir uma ortodontia de excelência, que era isso que ele viveu a vida inteirinha, permitindo tratamentos, né, de alto nível, né, com muito detalhe. Então, e a escola, né, toda a escola, de poder permitir uma odontologia de excelência, né, porque agora a nossa escola, a gente abriu para todas as especialidades, né? Isso tem 5 anos, que foi algo que era uma busca nossa de trabalhar com outras especialidades, para poder abraçar todas as especialidades, para o paciente e para o aluno também, poder ser abraçado de todas as formas, né? E não ficar a ver navios, né? Como a gente fala. Então, isso é o que faz essa vontade que ele queria de tudo ser diferente, de tudo ser melhor, de tudo ser com muito amor. É isso que faz a gente conseguir aguentar a ausência dele. Porque é muito amor que foi construído, é muito amor que foi construído dentro do nosso coração por tudo isso. Então, fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil, está muito difícil ficar sem ele, né? Muitas vezes eu sinto, porque todos os nossos casos particulares, né, a gente discutia junto, a gente tinha dias, né, de discussão de casos, eu e ele. Então agora eu sento, eu falo, e aí, pai, vamos lá, o que você acha? E é assim que eu tô indo, tô fazendo continuar tudo com muito amor. Você percebe que tudo que você está falando, né? Porque assim, o Dr. Hugo Trevisi,
a exigência dele, do jeito que você fala, parece que ela existe aqui ainda, né? Ele não está aqui, mas a cobrança dele em fazer da forma que ele sempre quis existe, né? Mas é isso que eu ainda pontuo em tudo que a Rê falou. Meu pai continua existindo, ele continua aqui. Então a gente não toma nenhuma decisão que não seja da vontade dele. O povo pode olhar e falar assim, essas duas não estão batendo um pino. Mas a gente não faz nada que não seja da vontade dele. Qualquer decisão que a gente toma é de acordo com aquilo que meu pai quer. A gente não faz nada diferente. Nada. Desde toda a mudança que a gente está fazendo aqui dentro, desde os casos que a Renata decide, desde tudo. Desde tudo. A gente não toma nenhuma decisão diferente da que meu pai quer. Nenhuma. A gente consegue perceber que a escola, ela continua evoluindo, né? Isso. Mesmo assim, sem a ausência dele, a gente percebe que tudo que está sendo feito, porque a escola está passando por um momento de evolução, né? E a gente percebe que continua como se ele estivesse aqui mesmo. Não, e às vezes eu falo assim, papai não vai gostar disso. Ou papai deve estar bravo que só. Então a gente toma todos os cuidados, porque eu tenho um comprometimento com ele. Hoje a gente não pode vê-lo, mas a gente pode senti-lo. A gente sabe que a gente acredita num reencontro, né? A gente não sabe qual tempo que isso vai ser, mas a gente tem meu pai presente. Então ele continua existindo, ele continua sendo nosso pai, ele continua sendo nosso mestre. E para quem não conheceu o Dr. Hugo fora daqui, fora da profissão, ele é um homem espetacular. Sim. O pai de colocar no colo, ele tem um jeito dele, claro, poucas palavras, não, na verdade nenhuma palavra basta, assim, só o silêncio dele a gente já compreendia, assim, um livro. Sim. Mas e é isso, todo este contexto ele faz falta, né, fisicamente, porque a gente sempre foi uma família muito diferente do que se encontra hoje. A gente sempre foi muito unido, todos nós 5 muito unidos, sempre com reuniões mensais ou trimestrais para falar da vida pessoal, para falar da vida de profissão e tudo, dos negócios, do que tá certo, do que tá errado. A gente sempre foi muito junto. Nenhuma decisão que seja um móvel que vai comprar ou qualquer coisa, entre nós a gente sempre discutia, a gente sempre conversava, a gente sempre valorizava a presença um do outro. E a gente continua fazendo isso. A opinião uma da outra e todos nós da família sempre foi muito importante. Não é cada um, nós somos uma família e ele continua fazendo parte dela. Esse é o grande legado, sim, né? Sim. Se fazer presente pós a morte. Sim, eu acho que isso é o grande legado. Da continuidade, né? Daquilo que foi colocado, né? Com a família, enfim. Eu tive a oportunidade de estar com ele aqui e ver os seus filhos chegando. Então, assim, ele era avô, mas parecia que ele era pai também, né? Sim. Os netos ia direto, vô e aquela coisa assim. E vi agora com relação à sua mãe também. Então, assim, não estar na sua família, mas a gente percebe sem conviver, que é exatamente o que você está falando, né? É uma família muito unida. Os netos podem estar crescendo, mas assim, chegar na casa dele já ia direto pro colo dele. Se ele estivesse comendo uma fruta, ele já cortava a fruta pela metade para dar para um para o outro. Sempre foi assim, sempre muito junto, isso, né? Sempre muito junto. Você está nesse mundo da odontologia, você precisa ser humano, né? Você precisa ter essa humanização, né? E isso é uma coisa que acho que ele pregou muito em vocês, né? Você percebe isso dentro da clínica, com os pacientes que vocês atendem, dentro da escola, né? Esse atendimento humanizado, né? Você saber que você está lidando ali com uma vida, com pessoas que criam perspectivas, que colocam os sonhos, muitas das vezes, num tratamento, como você mesma disse, aí, né? Numa deformidade, enfim, um paciente que é cirúrgico, e a gente percebe que esse é um princípio na odontologia que, infelizmente, a gente percebe que alguns estão se perdendo, né? Esse atendimento humanizado, essa coisa de você acolher o paciente. E isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu estou com outros colegas, que isso não é uma coisa que você consegue impor, isso é uma coisa que vem de berço, né? Então, assim, a gente percebe que todo esse acolhimento, tudo que ele construiu na odontologia no Brasil e fora do Brasil, né, vamos falar assim, o mundo, né, é uma coisa que saiu de dentro de casa, uma coisa familiar, né? Sim, e eu acredito, assim, muito que isso...
claro, isso a opinião eu acredito, de poucos, porque senão a gente não estaria passando por uma dificuldade tão grande, eu falo a odontologia em geral, porque tudo comercializou demais. Não é que nem você vai numa roupa porque você gostou da vitrine ali, comprou, e você pode tirar e jogar fora. A gente tem que pensar que a odontologia não é a questão comercial. E hoje a maioria está lidando com o comercial, né? Eu acredito que, claro, ter um sucesso profissional que remete a um sucesso financeiro, isso é uma consequência de um trabalho. Agora, quando todos têm esse como primeiro intuito de querer construir financeiramente primeiro, isso é muito complicado. Sim. Aí que chega essa concorrência. Eu falo nem digo desleal, porque a partir do momento que a gente tem todo esse conceito, esse legado, as coisas que devem chegar até nós vão chegar, né? Agora, é muito difícil, porque hoje se procura muito mais um diploma, um material que fala assim, olha, pronto, eu sou um ortodontista ou eu sou um especialista em tal, mas na qualidade desse aprendizado, isso é muito difícil, são poucos que procuram por isso, infelizmente, porque aí eu acredito que chega nesse ponto que você disse, a questão de berço, daquilo que se foi ensinado dentro de casa, naquilo que você aprendeu em faculdade, naquilo que você quer como intuito chegar. Aqueles que espelham ter o sucesso como profissional, não digo financeiro, não digo como pessoa, como lealdade, como caráter, eles chegam até nós. Isso não tenho sombra de dúvidas. Porque aqui é um legado do meu pai. Então, a Renata é a continuidade disso, estou junto nisso com eles, mas é um ponto muito difícil e muito sério a ser discutido dentro do mercado odontológico. Sim, né? Perfeito. Esse raciocínio que você está fazendo é justamente porque cada vez mais a odontologia está sendo banalizada, Sim. né? Enfim, um mercado não só da odontologia, mas como outras especialidades também. Só para você entender, gente, nós estamos no centro da ortodontia do mundo, viu? Fique sabendo. Goste você ou não, né, Giovanni? Nós estamos no Brasil, não tem outro lugar, se você for falar de ortodontia, do que esse espaço que eu não sei nem quantos metros quadrados tem aqui entre escola e clínica. É muito grande isso aqui, gente. É primeiro, segundo, quando você acha que você vai descer, você sobe. O negócio aqui é grande, nós estamos aqui no centro de Presidente Prudente, uma região bem localizada aqui, né, no centro-oeste paulista, mas para você que está nos assistindo aí e você busca uma ortodontia de excelência, se você não passou por aqui, você vai conhecer alguém que passou por aqui, porque nós estamos falando de uma das técnicas mais usadas no mundo, né, doutora Renata? Que foi desenvolvido pelo professor Dr. Hugo Trevisi, né? Isso mesmo. Contar um pouquinho da história, como foi, né, como surgiu tudo isso, porque é uma das perguntas que sempre meu pai escutava, né, e eu também. Mas como seu pai virou, né, passou a ser um autor de uma técnica, um autor de uma prescrição? Então, na verdade, eu era pequena, bem pequena, Raquel menor ainda, né, porque são 10 anos de diferença. Não. Mas, enfim, meu pai, ele organizou um congresso aqui em Prudente, que foi com Andrews, que é o primeiro, que foi quem preconizou o primeiro aparelho pré-ajustado, então a primeira geração de aparelhos pré-ajustados do mundo, né? Que é um americano. Então, ele fez esse convite a ele, para ele vir até aqui. Meu pai era professor na faculdade, e a antiga APEC, né? E então ele organizou esse congresso e convidou. Por alguns problemas, o Dr. Andrews não conseguiu vir e veio o assistente dele, que era o Dr. McLaughlin. Então, quando ele veio dar para a palestra no congresso, e meu pai ficou muito amigo dele. E eles começaram a discutir sobre algumas mudanças que os aparelhos pré-ajustados precisavam ser modificados para adaptar nas oclusões, né, melhor finalização dos tratamentos. Então foi quando o McLaughlin convidou o meu pai para ir até San Diego para trabalhar junto num novo aparelho, numa técnica, numa nova prescrição. E a partir disso, né, o Dr. McLaughlin era muito amigo, estava já trabalhando com o Dr. Bennett, que é o inglês.
E então os 3 se juntaram, né? Ficaram muito amigos e os 3 se juntaram e a partir disso eram 3 ortodontistas clínicos, então um da Inglaterra, outro do americano e outro, né, aqui do Brasil. Então os 3 se juntaram e idealizaram uma nova filosofia, uma nova prescrição, uma nova forma de tratamento ortodôntico, que foi considerada a terceira geração dos aparelhos pré-ajustados. E nessa época partiu a família inteira toda para San Diego. Moramos todos lá. Isso na década de? Foi em 89, quando nós fomos morar lá. Eu tinha 9 anos. 89. Só fazer a soma, viu, gente? E aí, como que foi tudo isso? Então, né? Então, a partir disso, eles se juntaram e realmente fizeram uma nova prescrição. E a partir disso, essa prescrição passou a ser uma terceira aparelho, uma terceira geração dos aparelhos pré-ajustados, que hoje é considerado a prescrição mais utilizada no mundo hoje. Então, é a prescrição MBT. Isso porque permite aos tratamentos ortodônticos uma excelente finalização, um melhor encaixe, isso sendo em função de todas as movimentações funcionais, então permitindo para o paciente movimentações funcionais, então trazendo para o ortodontista tratamentos mais fáceis, né, de ser lidado, porque antigamente eram prescrições que necessitavam de embutir muitas dobras em fios. Então, a partir do momento que nós trabalhamos com um aparelho que nos permite posicionamento dentário mais eficiente, porque ele é considerado, a técnica MBT é considerada uma técnica versátil, porque uma única prescrição nós conseguimos acoplar, né, introduzir em todas as maloclusões, com uma única prescrição. Então, permitindo aí, para quem é ortodontista que está assistindo, né, então permitindo aí os tratamentos em classe 2, classe 3, né, e classe 1 quando for necessário. Então, é uma prescrição muito eficiente, né? Então não é por pouca coisa que é considerada a melhor técnica do mundo, é a mais utilizada no mundo hoje, não é porque tá em empresa tal, não, porque todas as empresas fabricam a prescrição MBT, porque é realmente a prescrição que mais favorece os tratamentos ortodônticos. E até hoje ela é utilizada? Até hoje, é a melhor, a prescrição MBT é a que é mais utilizada no mundo, né? E claro, a gente, né, tinha algumas alterações, algumas mudanças, né, que meu pai queria introduzir na própria prescrição MBT, porque as prescrições elas são vindo alteradas alguns detalhes, né? E meu pai queria muito fazer alterações em alguns dentes, principalmente nos segundos molares inferiores, tirar a rotação dos segundos molares inferiores, permitir a versatilidade. Então, a partir, né, tem 6 anos, né, Kel? 6 anos, que foi que, de 6 a 5 anos para agora, foi quando a gente começou a trabalhar numa nova prescrição. Essa nova prescrição tem essas alterações que ele queria, não deixa de ser a prescrição MBT, tá bom? Certo. Ela passa, só que a gente passou a ter outro nome, porque tem um novo aparelho, né, que é a prescrição Trevize System, e isso porque é uma nova prescrição com algumas alterações, na verdade é a mesma prescrição MBT, que isso também me perguntam bastante, é a mesma prescrição MBT, só que com algumas alterações em alguns dentes, principalmente nos dentes posteriores, e também um novo aparelho que vem acompanhado dessa prescrição, que é um aparelho que nós temos a possibilidade de estar utilizando 2 fios ao mesmo tempo, porque tem 2 slots. E isso, além dessas alterações nesses dentes, nessa prescrição, ele passou a ter, então, mais agilidade nos tratamentos ortodônticos e mais eficiência, porque nós estamos trabalhando com outro aparelho, um aparelho autoligado, né, que
possui 2 slots. Então, passa a ter um pouco mais de eficiência nos tratamentos ortodônticos. Agilidade, eficiência. E aí, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai longe. A gente vai longe para falar da E a partir disso, ele escreveu um outro livro, com muita felicidade. Eu faço parte desse livro, né? Eu sou coautora com o professor Ricardo Moresca também. Então, é muito gratificante ter feito parte desse livro, né, dessa última obra do meu pai, porque ele escreveu 4 livros, né, esse foi o último. Então, isso é muito gratificante ter feito parte. Os outros eu também fiz parte, mas esse último parece que tem... esse último parece que tem um toque mais especial. E ele terminou de escrevê-lo na pandemia. Ele colocou o último ponto do livro. O último ponto. A história, o legado, né? Eu sempre digo que o legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, é aquilo que você deixa nas pessoas. Nas pessoas. E a ortodontia é algo que você constrói nas pessoas, né? Esse legado, você consegue colocar ele adiante, né? É uma construção. É uma construção, né? É uma construção. E essa técnica hoje, ela não só ela está sendo utilizada hoje, a gente sabe que já por muitos profissionais, né, da área da ortodontia, essa nova técnica, como ela é aplicada nos cursos aqui do Céu Trevize também, né, doutora? Nós já estamos há alguns anos, né, já introduzindo essa nova filosofia, Trevize System, essa nova filosofia para todos os alunos e também nos pacientes. Então, nós separamos também todos os alunos passam a ter a habilidade e o credenciamento com essa nova filosofia, com essa nova técnica Trevize System. Então, todos os alunos, eles passam a ter essa habilidade e essa possibilidade de estar trabalhando com o aparelho que tem de mais moderno no mundo hoje. Se você quiser vir para Presidente Prudente, tem aeroporto aqui, né, doutora? Tem aeroporto. Você chega aqui em Presidente Prudente, é muito tranquilo. Agora, se você não quiser vir, você que tem a sua escola aí, você que é do mundo da ortodontia, a Renata vai até você, não tem problema nenhum. Sem problema. É só você montar a equipe aí, que a equipe Trevize System vai aí para dar o curso da nova técnica, né, doutora? É isso aí. Nós estamos em alguns lugares aqui do Brasil, estamos também no exterior, e agora com a pandemia sendo, graças a Deus, finalizada, nós estamos, então, iniciando nossas viagens. Falo nossas porque eu tenho o meu braço direito aqui, que vai me acompanhar em todas as viagens, mas estamos, então, iniciando as nossas viagens para fora, para estar... que o meu pai mais queria, e ele sempre quis, que tudo que era de excelente, tudo que sempre foi muito bom, que chegasse ao mundo inteiro. Ele nunca foi um professor que, isso eu não vou falar. E pensando em Presidente Prudente, ele poderia ter uma mente pequena, né? Porque você fala, eu tô em Presidente Prudente, tô em São Paulo, não tô em Rio. Só para falar de números, ele ministrou cursos em mais de 50 países, pensa. E tem países que ele foi mais de 10 vezes. E todo mundo falava, ele é de São Paulo? Não, eu sou de Presidente Prudente. Orgulho, né? Exatamente. Dos slides dele, ele sempre colocava... Ele sempre contava essa historinha de como iniciou. O slide dele, qualquer lugar que ele chegasse, um slide ele falava de como iniciou a prescrição, a filosofia, e outro é de onde ele está, onde ele vive, onde ele mora, onde nasceu. Ele sempre fez isso em todas as aulas, com muito orgulho. Eu falo que aqui, na verdade, eu sempre falei, né, para todos os alunos que passam aqui, aproveitam cada vírgula que tem essa escola, aproveita cada cantinho, porque isso aqui é o mundo inteiro que está aqui. Sim. O mundo inteiro. Sim. E você tem o privilégio de estar aqui mais perto, né? Sim. Que seja. Então, aproveite tudo, porque isso aqui tem muita história. Tem muita história. São 30 anos, mais de 30 anos. Passaram ortodontistas do mundo inteiro. A gente já teve grupos, né? Da Europa, grupos de chineses, grupos americanos, grupos do mundo inteiro, né? Da América do Sul nem fala, né? Que fica até mais fácil. Mas é ortodontista do mundo inteiro, querendo estar aqui, né? Sentir o que é isso. E não é porque nunca veio, porque as pessoas... semana passada, eu tive algumas alunas, né, de fora aqui que vieram fazer uma mentoria comigo, e
E elas se sentiram emocionadas de estar aqui. E não conhecia meu pai. E começou, né, realmente, ela se emocionou, chorou. Sabia da história, mas não conhecia. Mas não conhecia, mas sentiu tudo que era estar aqui, né? Então, realmente, isso aqui tem muita história, tem muita coisa boa para ser passado, tem muita ideia a ser transmitida, porque é isso que a gente quer transmitir, não quer segurar nada para a gente quer transmitir tudo que nós aprendemos, né? Claro que eu, na minha área, na ortodontia, né? Então, eu quero poder permitir transmitir tudo que eu aprendi. Cada vírgula, cada detalhe. Então, isso é muito maravilhoso. Eu acredito que essa é a continuidade. Continuar falando, continuar ensinando em nome dele. Cada um, claro, com o seu papel, mas a gente nunca deixou de falar. Isso, meu pai, é uma característica muito forte do meu pai. Ele nunca guardou pra ele nada. Ele sempre, tanto é que a paixão dele por ensinar sempre foi absurda. E essa coisa de valorizar aquilo que meu pai sempre foi e às vezes eu pego falando do paciente em si. Meu pai é falado aqui 24 horas por dia, tá? A gente entra, fala com meu pai, a gente fala comum, o dia normal, inteiro. Sim. E com o paciente também. Então, eu já peguei, é tão engraçado que eu já peguei vários pacientes que estão ali com a barrinha de contenção há mais de 10 anos e falam assim, não, mas eu não quero tirar, porque foi seu pai que colocou. Já tá na hora de trocar, mas não quer trocar de jeito nenhum. E essa nova técnica que vocês lançaram, né, é só a largada que ele deu, né? Ou seja, essa técnica ainda, ela tem muito a evoluir, né? Muito. A crescer. Ele deixou aí, na verdade, ele deu a bandeirada, né? Deu a largada. E vocês, com toda a estrutura, bagagem que vocês obtiveram dele, né? Vocês são simplesmente o canal para dar continuidade naquilo que ele começou, né? Ele levantou a bandeira e falou assim, vai lá, minhas filhas. Vai lá. Vão, que agora é com vocês. E faça bonito, né? Imagina ele dizendo assim, aí faça bonito o negócio. Gente, nós estamos aqui nesse podcast que é sensacional poder falar com essas duas mulheres que têm uma história. Elas viveram a história da ortodontia, da odontologia. Como eu disse no início, estar aqui dentro do Céu Trevize é para você que de repente gostaria de conhecer. Pode ficar com inveja mesmo, gente, porque a ortodontia está aqui dentro e nós viemos aqui para falar sobre essa escola, falar sobre essa continuidade que a família Trevize, eu sei que, eu até conversando com a doutora Renata, eu ainda brinquei com ela, falei assim, e a continuação? A gente já tem que começar a pensar ela falou, ainda está pequeno, Ismael, eles estão, né? Mas a gente sabe que isso é um orgulho para o pai e para a mãe, né? E eu acho que ele tinha um orgulho imenso, né? De poder saber que ele construiu uma história e pôde deixar um legado para os filhos, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue, né, impor o filho, de repente, aquilo que a gente gostaria, né? Mas se sair mais uns 2, 3 ortodontistas aí... seria excelente, né? Meu pai sempre foi um visionário, né? E nos últimos tempos, a gente falava de fazer uma reforma aqui no espaço, porque já tem muitos anos. Sim. E vocês sabem, né? Hoje, qualquer metro quadrado tem não sei quantas cadeiras, tem uma boa divulgaçãozinha ali no Instagram, e aí o negócio acontece. Só que a gente tem toda a bagagem do que ele sempre foi e continua sendo. E aí ele falava assim, não, filha, reforma eu não quero agora, isso é com vocês, isso é com vocês. Ele sempre falou, né, Rê? Isso é com vocês. Filha, não, tá tudo certo, eu vou me aposentar logo mais, vou continuar ensinando, mas isso é com vocês. E aí a gente tomou essa decisão, na verdade foi um pouquinho antes da pandemia, a gente decidiu pelo menos conversar sobre o projeto. A gente fez uma reunião lá no auditório, então aqui a gente tem um espaço de quase 1.000 metros quadrados, são 2 auditórios, um laboratório, são 15 cadeiras odontológicas, agora a gente trocou tudo, um espaço com café, é bem grande. E aí a gente conversou de mudar, né, fazer as transformações, inovações, porque esse espaço, ele foi, a princípio, quantos anos é? Tem 30 anos, né? Tem 30 anos. Então ele foi construído com o maior intuito de trazer os estrangeiros para cá 3 vezes por ano. Vi uma turma grande de estrangeiro, que esse foi o maior intuito dele. Era um espaço para ele dar aula para todos que queriam aprender com eles, né? Com ele.
E aí, e com a minha irmã também, que depois ela se formou e continuou, fez parte da equipe da parte de ortodontia. E a gente começou a discutir no finalzinho de 2019 para conversar o projeto, porque a gente não faria nada sem a vontade dele, né? E a gente ia iniciar. E aí começou a pandemia. E aí aconteceu, aí eu fiquei doente, aí me reabilitei, aí meu pai ficou doente e tal, até a hora assim, tá na hora da gente começar aquilo que a gente conversou lá atrás. Porque a gente já tinha a aprovação dele, a gente precisava continuar. E hoje a gente está ainda em meio à reforma. Claro, como toda reforma demora um cadinho. Cada hora parece uma coisa. Aí quando tá tudo certo, vem uma chuva, graças a Deus, precisa chover. Não tô reclamando, né, pai? Porque meu pai adorava uma chuva, ele tá feliz da vida com a chuva. Mas, e aí a gente está no meio da reforma, a gente trocou todas as cadeiras, a gente está mexendo em toda a fachada, a gente está em transição aqui e a gente encorajou porque ele deu essa bandeirada, filha, vão lá que é com vocês. E a gente está dando isso, assim, tem engrandecido ainda mais o legado que ele deixou pra gente, né, porque... E tá caminhando junto. É porque, na verdade, as pessoas, quem não sabe, acha que a mudança começou depois. E começou antes. Não, começou antes. Começou antes. Esse projeto novo, ele faz parte desse projeto, ele né? Faz parte desse projeto. E ele deu os pitacos principalmente na fachada. Principalmente na fachada. Porque assim, na fachada, ele tinha tipo um H assim na frente. E a gente já tinha conversado com ele, pai, eu acho que a gente pode mudar, tal. Sim. A gente não tirou o H sem a permissão dele. A gente, né, isso foi falado, ele aprovou, né? Ele aprovou essa tirada desse H porque precisava modernizar, então a gente dele, não tirou. Isso, tanto é que agora o nosso prédio, a gente, em momento, tanto é que tirou tudo que está na frente, porque está em reforma, mas o prédio, ele se chamará Hugo Trevisi. Então, o nome do prédio é Hugo Trevisi. E dentro do prédio tem a escola, que é o Céu Trevisi, tem o meu consultório, tem outros consultórios que vão funcionar aqui dentro, tem o projeto que é o Instituto Trevisi, que é a minha ONG. Então, tudo isso funciona aqui dentro. E outros profissionais que quiserem agregar junto ao nosso espaço, a gente está de portas abertas. Desde que tenha a mesma filosofia em trabalhar com essa honestidade, caráter e tudo aquilo que meu pai continua ensinando pra gente. É muito fácil dar certo aqui, viu, gente? Porque a energia que tem aqui, ela é muito boa. Então, assim, para você vir e fazer parte, né, desse espaço aqui, é só você querer, porque aqui é tudo muito tranquilo. Doutora, falando do Céu Trevisi, né, que até então, há 5 anos atrás, era uma escola que era voltada para ortodontia, né? Era o Trevisi Ortodontia, né? A escola era CEL, Centro de Estudos Ortodônticos MBT, era isso. Esse foi o nome que foi pela vida construído, toda. E depois, agora, nos últimos anos, o professor Augusto viu, obviamente, a necessidade de poder acolher outros alunos, outras especialidades, né? Isso. Porque eu imagino alguém dizendo assim, olha, eu faço especialização com o Dr. Hugo Trevisi. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto fazer uma harmonização no Hugo Trevisi, mas não posso porque ela é ortodontia. Eu imagino alguém, eu quero fazer outras áreas, mas queria estar dentro desse nome, dessa marca que o Dr. Hugo Trevisi construiu. E aí ele se rendeu e criou o CEL Trevisi, né? Isso. Que é o Centro de Especialidades Odontológicas Trevisi. Isso. Que hoje nós temos quais são os cursos que a escola oferece, o que vem de novidade aí, o que você tem feito para poder cada vez mais acolher esse aluno, que eu percebi que muitos alunos que já se formaram aqui e que estão buscando se aprimorar na área, né, voltaram para fazer outros cursos também, né? Isso. Nós organizamos de uma forma que todas as especialidades, né, o aluno, né, o dentista, ele tem a possibilidade de estar em todas as especialidades aqui. Então, a gente tem desde a ortodontia, que né, é onde tudo começou, né? É a base, né? A base, que é a especialização em ortodontia. E, né, a gente tem algumas turmas, né? A gente tem várias turmas de ortodontia. E temos também ortopedia. Temos, né, cursos de ortopedia, que é focado diretamente à ortopedia.
Temos também credenciamento na ortodontia, que é com a nova filosofia, o Trevize System. Temos harmonização orofacial. Temos também implante. Era de cirurgia, né? Isso, cirurgia oral menor. Oclusão, né, que é focado em disfunção, São DTM. cursos de especializações e imersão também, atualização, né? Ou seja, a escola conseguiu, nesse novo modelo, poder oferecer as outras áreas também, né? Isso. Que sempre foi a ideia do multidisciplinar, né? Isso. Poder fazer tanto que o congresso que nós fizemos Isso, foi com essa lembrar. ideia, né? O congresso, na verdade, ele foi montado, ele foi organizado quando nós resolvemos trazer as outras especialidades para cá. Então, no congresso, a gente, né, cada professor de cada especialidade foi expor um pouquinho, né, de cada área, e para poder proporcionar quem estava participando em ter essa multidisciplinaridade, né, da odontologia, né, e poder ter a visão de tudo. Porque eu entendo que a ortodontia, ela não consegue, né, caminhar por si só. O ortodontista, ele não pode ter apenas uma única visão, né, de movimentação dentária apenas, né, de mecânica ortodôntica. Então, o ortodontista, ele precisa ter a visão periodontal, ele é necessário ter uma visão de oclusão. Hoje, que está uma área muito focada, né, na face, né, que é a harmonização, e hoje nós, dentistas, podemos ter essa visão, e o ortodontista, ele já tem uma boa visão em análise facial, em análise da face, e isso vem junto com a harmonização orofacial. Então, isso acaba casando com a especialidade da ortodontia, com a disfunção também, que é outros cursos que a gente tem aqui, né? Disfunção temporomandibular, que é algo que está muito sendo conversado agora, e na verdade está muito sendo conversado porque os ortodontistas começaram a ficar preocupados com, né, focar em disfunção, né, em toda a funcionalidade da articulação, da face, da oclusão. A ortocirurgia também, né? A ortocirurgia, né? Porque são casos muito específicos, são casos atípicos, casos complicados que nós temos na ortodontia, que nós temos que abraçar. O ortodontista, ele tem que ser capaz de planejar um tratamento ortocirúrgico. Ele precisa saber planejar. O ortodontista, ele reluta, né? Ainda com ele essa tem questão, um receio. Né? Não, isso não quero, Sim. isso eu não quero. Mas ele precisa saber planejar, ele precisa saber conduzir um tratamento ortocirúrgico. E, claro, essa ligação direta com o cirurgião, né, isso é muito boa. E nós temos aqui uma ligação muito grande de todas as especialidades, todos os coordenadores. Então, né, eles se abraçam e se juntam, né, para estar falando a mesma língua e proporcionar para os pacientes que aqui estão sendo tratados uma odontologia de qualidade. Então, por isso que a nossa escola também tem um reconhecimento em tratamento, porque são tratamentos de excelência, que isso tudo sempre, meu pai sempre almejou e sempre buscou e exigiu, né, tratamentos, né, com muita excelência. Então, é isso que a gente está podendo proporcionar agora, com muito mais empenho agora, né, porque a gente agora está com novos cursos, podendo aí estar trazendo aí para todo mundo que está fazendo parte, que está aqui, que já foi aluno, que é aluno, que não é aluno ainda, de estar conhecendo tudo que a gente tem para proporcionar. A escola já tem uma segunda geração de aluno que começou com o pai? Tem. Eu tenho alunos hoje que é filho de ex-aluno. De ex-aluno, que legal, né, tem cara? muito. Voltando, pegando um gancho naquilo que a Rê falou, eu acho que esse é o diferencial em criar profissional com excelência, né? Você entender, porque eu vejo, por mais que eu como cirurgiã dentista não tenha tanto tempo de experiência assim, dentro de uma clínica,
mas eu vejo a dificuldade que todos têm de encaminhamento de paciente ou de trabalhar junto com outras especialidades, porque a gente vê muito caso de ver a especialidade isolada, só que não quer ver como um todo, de ver todas as áreas, com receio, porque quer a coisa de imediato, ou quer aceitar a necessidade ali do paciente. Não, mas eu quero assim. E aí, com medo de perder o paciente, às vezes pega e aceita. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar num contexto. A gente vê que nem agora, tanto na parte de harmonização, quanto na parte estética, existe muita... Tem muitos profissionais que organizam a oclusão de paciente com estética, ou organiza a parte facial, tenta resolver facial, e a gente sabe que é ortocirúrgico, mas quer fugir da cirurgia, trabalha com harmonização facial. Só que tudo isso a gente tem que entender como um contexto, né? O que realmente é necessário para a saúde, para a qualidade daquele paciente, pensando numa longevidade. Então, a gente não pode ser imediatista. Sim. Eu acho que o bom profissional, o profissional com excelência, é aquele que pensa no paciente como um todo e nessa longevidade mesmo, que não é de imediato. A longo prazo. A gente tem que pensar que a gente está ali para a vida inteira, né? Sim. Então, a gente tem que viver com qualidade. Por mais que esse tratamento demore 1, 2, 5, 10 anos, a gente tem que pensar naquilo, no funcional, na longevidade e na qualidade de vida, no que é essencial para aquele paciente, não de imediato aquilo que o paciente vai ali fazer aquilo que quer e pagar, e enfim, a gente tem que pensar nesse sentido, que eu acredito que é o ponto que está mais difícil de encontrar profissional nesse sentido. E é uma coisa assim, o pai conseguiu fazer, ele conseguiu formar não só os filhos, né, da sequência, mas conseguiu também formar educadores, ou seja, professores. Você dá aula, né? Então, assim, você fazer um atendimento clínico, você trabalhar dentro do consultório é uma coisa. Agora, você ministrar, você estar na frente e ensinar é outra coisa, né? E isso não precisa dizer que você herdou do seu pai, né? Você continua ministrando os cursos, atendendo dentro da clínica. Como que é isso para você? Porque... Ainda mais agora, né? Porque isso a gente estava conversando nos bastidores, eu cheguei hoje de manhã aqui e eu disse assim, doutora, como que tem sido sua agenda, né? Ela comentou um pouco, né? Como que tem sido... Porque dividia muito com o pai, né? Vocês faziam essa troca, né? Dividia. Era um ponto assim, se ele estava viajando, a gente nunca viajava junto, né? Porque quando ele estava viajando, eu tinha que ficar, né? Então, quando eu estava viajando, ele tinha que ficar. Até nessa ocasião que a Raquel falou da China, porque assim... eu imagino que isso foi um marco muito difícil vocês conseguirem. Porque imagina, nós dois saímos... Foi algo de Deus mesmo, porque sempre eu viajava. Então, a gente fez, nos últimos 4 anos, antes dele falecer, foram, acho que 6 viagens para a China, para a Ásia que eu fiz. A gente fazia um tour e ficava de 20, 30 dias fora. E aí ia para a Europa também. Então, muito tempo sem um profissional aqui dentro. Então, a minha irmã que cobria isso aqui. Então, não tinha como casar. Não tinha, não podia de forma alguma sair junto com ele. Ou você até queria, mas não dava. A gente até queria. A única data que realmente a gente saía junto era pro Congresso Americano, que acontece todo ano nos Estados Unidos, que aí a gente tinha que ir nós dois, né? Então, mas também pegava pegava final de semana, pega no meio da semana, final de semana, pronto, enfim, bate e volta, acabou. Rápido. Era 4, 5 dias, então muito rápido. Mas... Então, agora sou só eu. Eu falo para as pessoas, eu não tenho tempo nem para responder o WhatsApp, mas... eu acredito. Porque vai juntando, sim. Enfim. E claro, tá o consultório, graças a Deus, né, tá cada vez melhor. Os pacientes, eles reconhecem a qualidade do tratamento que é fornecido no nosso consultório, né? Porque eu falo que é o consultório meu e do meu pai, e continua sendo isso, com a maior eficiência, com a maior qualidade, né? E com muito zelo e muito amor. Então, isso vai ser continuado o resto da minha vida e até quando Deus me permitir fazer isso. Dar aula, eu imagino que deve ser uma coisa muito gratificante, né? Porque era uma coisa que ele fazia, gostava muito de fazer, né? Muito. De ensinar as pessoas. Muito. Até outro dia, assim, a gente sempre, quando eu dava aula e ele estava aqui, ele entrava dentro da sala de aula e ele ficava sentado lá na última fileira, ficava sentado, eu assistindo, eu dando aula, né?
Aí depois eu dava intervalo e falei, pai, o que foi? Não, é que eu gosto de assistir você dando aula. E é engraçado que, assim, tem alguns profissionais que começaram a dar aula aqui, ou profissionais que às vezes ele chamava de fora para fazer uma aula extra e ele sentava atrás. É muito engraçado, porque sempre esses profissionais davam uma tremidinha assim, né? Ficava um pouco nervoso. Assim, nossa, que honra, o Dr. Hugo sentado aqui para assistir, ministrar. Essa parte respeitosa dele com os colegas era uma coisa fenomenal. Porque assim, nos eventos que a gente organizava e ele estava junto, o que a pessoa imaginava? Ele vai dar aula e vai embora. Vai embora. Não, e ele sentava e ele assistia a aula. Então, assim, eu presenciei isso algumas vezes e depois o professor falava, pô, o Dr. Hugo Trevize estava lá assistindo a minha aula, né? E é interessante que era uma coisa que você via que ele gostava mesmo, né? Eu lembro que no congresso em Piracicaba eu falei, professor, você não vai embora, descansar pro hotel? Não. O dia todo ele estava assistindo outras áreas que não tinha, que não era ligado na ortodontia. Ele estava sentadinho. São 2 pontos. 3, talvez. Ele, além dele ele gostar de aprender, ele tinha humildade em mostrar que ele também está aprendendo ali. E segundo ponto, é a questão dele prestigiar. Ele gostava também de mostrar para aquele profissional o quão ele é importante. Né? E toda a questão da responsabilidade, ele nunca foi acima de nada, acima de ninguém, ele sempre foi de igual para igual, então ele nunca, em momento algum, que qualquer evento que estivesse nas mãos dele, ele nunca deixou de assistir, ele nunca saiu mais cedo, ou chegou mais tarde, ou chegou só no momento daquela aula, porque aquilo lá... Não, ele fez questão porque é importante para ele. Isso é muito lindo, assim, isso é muito bom para tudo que ele ensinou para tanta gente. Quando a gente fez o congresso em Campinas, ele estava vindo, acho que era da Colômbia, ele vinha de uma turnê de cursos, e nós fizemos o congresso lá o simpósio em Campinas, lá com o Dr. Augusto Campanha. E eu me lembro ainda que o Dr. Augusto falou assim, pô, vamos trazer o Dr. Hugo Trevize, né? Aí eles falaram assim, mas como a gente vai trazer o Dr. Hugo aqui em Campinas, né? Já começa assim, né? Como que o Dr. Hugo... Não, vamos tentar. Eu lembro que eu fiz essa ponte, conversei com o Dr. Hugo, e nós fizemos a data do simpósio baseado na agenda dele, que era muito comum isso, né? E aí ele veio de São Paulo, né? Um carro trouxe ele até Campinas e ele ia dar aula só depois do almoço. E eu falei para ele, professor, você pode chegar... Não, que horas que começa? 8 horas. Então eu vou estar 8 horas. Não, mas você só vai dar aula depois... Não, eu vou estar 8 horas. Sim. E aí ele vem com a maletinha dele, tal, e tudo mais, deu tudo certo. Cara, era impressionante, assim. Eu tive 3, 4 congressos que eu organizei e ele estava junto, além daquele que nós fizemos aqui. Mas você estar do lado dele, você estava aprendendo sempre. Às vezes ele não estava dando aula, mas você estava aprendendo com ele, né? Sempre. Eu lembro a gente continua aprendendo com ele. Sempre com muita humildade. Ele nunca quis mostrar para alguém que ele era isso ou que ele era aquilo, entendeu? Então, é sempre com muita humildade que ele proporcionou o que ele sabia, né, o que ele poderia passar para todas as pessoas, e sempre foi muito humilde de entender que, assim, e é isso que eu aprendi dele, a gente tem que entender que a gente nunca sabe tudo. Então, a gente tem que ser humilde de entender que nós estamos aqui nesse mundo para aprender o resto da vida, né? Então, é com cada detalhe, é isso que eu falo para alguns alunos. Às vezes eu tô dando aula e o aluno fala assim, nossa, eu não tô acreditando que é isso. Assim, se isso que seja um detalhe que eu mostrei para você, se faz a diferença na sua vida, para mim eu tô feliz. Para mim, eu estou feliz, porque é isso que eu quero. A partir do momento que eu estou na frente, dando aula, proporcionando pro aluno a minha experiência, eu estou proporcionando algo que eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa e poder ajudar de alguma forma. Mas não que isso me traz um poder maior das pessoas. Não, eu sou igual a todo mundo, como meu pai também era igual a todo mundo, né? Ele queria passar isso. Sempre com muita humildade, e é isso que todas as pessoas que conheceram ele sabem, o tanto que ele era humilde, de mesmo tendo, né, mesmo ele sendo o que ele era, né,
sempre foi muito humilde. E é interessante que você já vinha há muitos anos fazendo parte dessa área acadêmica com ele, Sim. né? Não foi algo assim que ele nos deixou e você disse assim, não, agora eu vou entrar e vou... Não, você já Eu dou aula com ele desde 2004. Na verdade, a minha irmã vem sendo preparada para este momento. Sim, né? sim. Então, ela foi sendo preparada já um tempo e já em época de pandemia, a gente já estava deixando meu pai um pouco mais distante, porque a gente tinha um pouco de medo também, né, dele ficar doente. Então, ela que estava assumindo toda essa parte. Então, tanto os pacientes também, sempre foi discutido com a minha irmã, ela sempre esteve dentro de tudo. E também a parte dos cursos, de ministrar cursos. Então, ela estava sendo bem preparada. Não caiu as coisas no colo, assim, ela vai, agora é com você. Não, ela estava sendo bem trabalhada. Desde 2004 eu dou aula com meu pai, foi quando eu finalizei o meu mestrado, em 2004. Então, foi quando eu comecei a dar aula com ele. Né, em todas as turmas, a partir desse momento comecei a ser coordenadora. Como foi dar a primeira aula assim com seu pai sentado e você lembra dessa ou não? Eu não lembro, eu não lembro exato, mas eu lembro no dia da minha defesa, né, de tese, Sim. Que aí ele estava tão feliz que ele só não foi ele, foi a família inteira. Ele convidou todo mundo. Foi uma festa. Ele convidou todo mundo para ir, todo mundo foi e eu lembro que, assim, uma coisa que eu acabei acabei herdando do meu pai, eu sou muito detalhista e eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas bem... não gosto que saia do meu do contexto, exatamente, né? Como ele era. Então, muitas vezes eu ia dar aula em outros lugares que ele não ia estar presente, eu sentava com ele, mostrava a aula inteira para ele, o que você acha? Tá excelente. Pai, mas o que você acha, pai? O que você acha? Filha, isso. Tá bom, pai. Mas e o que você acha, pai? Renata, eu já não te falei o que eu acho? Tá excelente, filha. O que eu preciso mais falar? E, enfim, é uma coisa assim, eu realmente... né, desde 2004, voltando a falar, né? Que eu sou... 20 anos. Já, isso aí. 20 anos dando aula, assim. Dando aula e Portugal, Chile, Bolívia, né, o Brasil inteiro. Então, eu sou coordenadora de alguns cursos, né, não só aqui do CEL, né, em outras escolas aqui no Brasil. E enfim, né, tô mais agora focada aqui na nossa escola, porque... né, a agenda minha tá pedindo isso, porque agora eu não tenho como dividir o meu tempo com o meu pai, né? Sim. Então, sou eu que tenho que estar aqui, presente, né? Presente, empenhada. Então, realmente, tem algumas escolhas que eu tive que fazer agora nesse ano, né? Perante outras escolas. Mas, tudo, graças a Deus, acontecendo muito, né? As coisas acontecendo, os cursos sendo realizados, iniciados, né? Com muito sucesso, com muito empenho, sempre da mesma forma que foi, né? Com a mesma qualidade. E é uma coisa assim, né? A gente estava conversando sobre o nome Trevise, né? Porque existe a família Trevise e existe a marca Trevise, né? São duas coisas. E ainda nós estávamos conversando lá no seu consultório falando da responsabilidade que é poder dar continuidade nesse legado. Mas assim, o que a gente percebe que era uma coisa que é natural para você, né? Porque você já carregava essa responsabilidade, né? Porque eu lembro que quando o Dr. Hugo ele ia ministrar cursos, eu muitas das vezes eu organizava a grade junto com o coordenador, né? Porque às vezes algum professor a gente sabia que extrapolava o horário, a gente já conhecia esse professor, às vezes acabava passando 10, 15, 20 minutos, né? E eu lembro que o Dr. Hugo falou uma vez para mim, falou assim, fora do Brasil, ele falava que tinha um relógio, que tem toda uma... A gente não tinha isso, a gente organizava os congressos aqui no interior e a gente passava o horário pro professor, né? Você tem determinado horário. E quando o Dr. Hugo estava no congresso, ninguém queria dar aula
antes dele. Ninguém queria dar aula antes dele, né? O medo do tipo, cara, ele vai estar lá e eu vou falar antes do Dr. Hugo. Depois, então, era o Dr. Hugo coloca o microfone, agora vem você. Você imagina você conseguir manter o nível, então, assim, ele, quando participava dos eventos, ele elevava, com certeza, os nossos congressos de um nível, obviamente, ele era internacional, a gente era o brasileiro internacional. Quando o Dr. Hugo estava, o nosso congresso deixou de ser nacional e se tornou internacional por toda a história que ele construiu no mundo com relação a isso. E você, naturalmente, eu acho que esse peso você já perdeu, porque faz muito tempo que você acompanha ele, né? Para quem, de repente, sabe da falta dele hoje aqui, não é para você um fardo poder, porque você já vinha, né? O fardo a cruz já pagou lá atrás, já. Mas é porque a gente sempre foi criado, tanto vida pessoal quanto profissional, com essa leveza, e com isso é o mínimo que a gente deve fazer. Ele dava para vocês, né? Então, é muito natural a gente cuidar de tudo dessa forma. As pessoas às vezes olham como, nossa, é um peso, mas claro, a gente tem toda a responsabilidade, mas a partir do momento que a gente age da forma com que eu disse lá atrás, não fazendo nada contra aquilo que ele não queira, então tudo fica mais leve. A gente sabe o caminho das pedras, a gente sabe o que deve seguir, como base, então tudo fica mais tranquilo. Mas as pessoas imaginam que, assim, claro, não é fácil, porque a gente tem uma cartilha para seguir, a gente tem uma forma de trabalhar, né, de conduzir as coisas. Mas as pessoas esperam isso às vezes também. As pessoas, né? O Dr. Hugo não está e acha que você tem o fardo, né? Agora tá a falta do Dr. Hugo. E isso eu percebi que não, porque você já vinha muitos anos, exercendo esse lado acadêmico, coordenando cursos, né? Muitas vezes a ausência dele fora, que ele ficava numa turnê de viagem e você mantendo as especializações, enfim, a escola, toda a estrutura. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso podcast aqui, gente, porque é o seguinte: a doutora Renata, ela vai para a fazenda, né? Acredito ou não, véspera de feriado, ela precisa descansar, toda uma semana corrida aqui na escola e na clínica, mas ainda nós temos um podcast, pelo atual podcast, com a Renata, com a Raquel Trevise. Eu jurava que eu não ia trocar, gente. Trocou no final, não tem problema. Eu perguntei para elas, é comum? É comum. Eu falei, mas eu não vou trocar. Você trocou uma outra hora aí, mas eu não quis falar. Eu troquei? Trocou. Giovanni, eu troquei? Eu troquei. Mas eu não quis falar para não desviar, mas depois vocês tudo Trevise, né, doutora? É tudo Trevise. Eu tenho meu irmão que chama Samuel e eu já acostumei. É Ismael, Samuel, Ismael. Então, assim... Pronto, é tudo eu não fiz nenhuma gafe aqui. Certo. Então, nós estamos chegando ao final desse podcast. Eu confesso que eu precisaria estudar um pouco mais para levar esse podcast para mais algum tempo, porque a curva de aprendizagem para falar com essas mulheres aqui iria exigir um pouco mais de mim, então eu já estou me ausentando, chegando aos finalmente, viu, Giovanni? Tem hora que é fácil de fazer podcast, tem hora que é difícil, cara. Para conversar com elas aqui, eu vou falar para você, o negócio é tenso, viu, Jorge? Você fazer o seu podcast lá no seu canal, lá que você leva 2 horas, leva 2 horas aqui, pra você levar a conversa... o negócio aqui é tenso. Doutora Renata, eu queria, obviamente, agradecer você por nos receber aqui. Confesso que eu estive aqui agora recentemente, há 3 meses, e a reforma, as coisas estão acontecendo aqui muito rápido, né? Nós demos um tour aqui pela escola e, assim, tudo muito de bom gosto. Esse espaço que nós estamos aqui é um pequeno... O que é aqui? É uma sala uma sala de atendimento. Atendimento pessoal, né? Se tivesse a uns 200 km da gente, Giovana, a gente ia alugar isso aqui. Sim. Né? A gente ia fazer Vocês isso são aqui. bem-vindos. A gente ia fazer um estúdio de podcast aqui dentro dessa sala. Isso aí. Mas eu disse, tem 75 pessoas na equipe, tá cabendo todo mundo aqui dentro dessa sala. Mas assim, toda a decoração, a parte de arquitetura, a parte de design, a gente tem aqui a artista plástica. A gente começou aqui a ajustar um pouco esse estúdio aqui e você tem que ver os detalhes aqui, gente. A escola tá de parabéns. A gente sabe que toda essa base que foi criado, né, dentro da família, vocês estão replicando o que foi sempre replicado, né, nos estudos, com tudo aquilo que o professor criou, e vocês estão conseguindo levar isso com uma leveza, né, vamos dizer assim, porque vocês foram preparadas para isso.
Obviamente que todos nós vamos chegar ao nosso dia, né, Raquel? Não tem essa, a gente sabe que a gente não sabe o dia, mas eu confesso para você que eu tenho 5 filhos, gente. 5, eu tenho que confessar, são 5. Não parece que eu tenho 5 filhos, eu sou pai de 5 filhos. A Esther, a Raquel, a Rebeca, o Isaac e a Maria. É muita gente. Meu Deus do céu. É muita gente. Se sair alguma dentista lá, porque a gente não conhece o mundo, agora que a gente está, né? Eu queria que elas fizessem, né, o caminho, que passasse por aqui, viu, Raquel? E com o maior prazer receber todo mundo da sua família. Aqui. Esse caminho aqui é fantástico, Presidente Prudente, apesar de a gente estar a 650 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, hoje, com esses carros 2.0, apesar que não pode correr muito, né? Hoje a velocidade máxima é 100 por hora. Mas as estradas estão ótimas. Mas as estradas são boas aqui para você chegar até Presidente Prudente. Então você pode vir para cá, a escola está de braços abertos, a estrutura é maravilhosa, né? Para qualquer lugar do Brasil. O YouTube, gente, é no mundo inteiro. Se você estiver na China e quiser vir estudar aqui, pode vir, viu? Aqui tem tudo na cidade, ficamos num hotel bacana, né, Jorge? A cidade é muito boa. Eu conheço o Presidente Prudente, não é por causa de Presidente Prudente, conheço, por exemplo, por causa do Dr. Hugo Trevisi. Né? Eu só subi de Presidente Prudente por causa do Dr. Hugo. Vamos trazer o professor. De onde que é o Dr. Hugo? Presidente Prudente. Cara, então um dia eu vou conhecer o Presidente e tive a oportunidade e a honra de nós organizarmos o primeiro congresso, né, do Centro-Oeste Paulista. Obviamente que ele fez vários congressos, mas com aquele modelo multidisciplinar, onde nós reunimos aí vários profissionais. Parabéns, viu, doutora? Muito obrigado por nos receber aqui, viu? Eu que fico muito feliz, foi muito emocionante esse dia, esse momento aqui de podcast. E, né, eu acho que a gente, esse momento de poder passar para quem está escutando, né, um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como tudo foi estruturado, como tudo foi construído, um pouquinho da história do meu pai, porque é longa, né, toda a nossa história é longa. E isso é muito gratificante, poder proporcionar isso e passar realmente para quem, né, estiver aí do outro lado da telinha, podendo estar sabendo um pouquinho mais sobre a nossa história e a história da nossa escola. Então, eu fico muito feliz de ter você, né, como nosso parceiro aí, né, dessa nova jornada. Isso né, eu acho que eu só tenho a agradecer você e a todos os meninos aqui. Muito obrigado. Para esse momento aqui. E, eu vou dar já uma chamada. A próxima podcast a gente vai para lá, hein? O próximo podcast ela vai para lá, olha. Aí sim, agora ficou bonito, hein? Eu já estava me autoconvidando para um próximo podcast aqui, Jorge. Não, mas tudo bem. Antes dela falar, eu já estava dizendo, olha, a gente vai voltar para falar sobre só a escola, para a gente falar um pouco sobre os cursos, mas agora a promessa é dívida. Nós vamos esperar ela lá nos nossos estúdios Agape em Piracicaba, que vai ser um prazer recebê-la. Eu sei que você tem vários amigos em Piracicaba também. Eu acho que a gente tem muito para conversar. Com certeza. Tem muito para passar aí para todo mundo. E será um prazer estar lá em Piracicaba. Não, o prazer vai ser todo nosso. Nós vamos preparar aquele peixe maravilhoso, né, que só em Piracicaba tem. Isso aí. E vai ser um prazer recebê-la lá. Eu sei que dentro da ortodontia tem algumas... o ortodontista cada vez mais está buscando aperfeiçoar a profissão, está cada vez mais a ortodontia digital. A gente sabe que muitas coisas vem inovando, né? Não só na ortodontia, mas em outras áreas também. Mas eu vejo que, como eu faço muito simpósio de ortocirurgia, eu vejo que essa é uma dificuldade do ortodontista preparar um caso para o cirurgião operar. É uma dificuldade, né? Essa é uma realidade. Não são todos ortodontistas que preparam casos para cirurgia ortognática. E minha pergunta é a seguinte: o que é mais fácil, preparar um caso ortocirúrgico ou fazer um podcast, doutora? Claro, eu preparava a cirurgia ortognática, com certeza. É muito mais tranquilo, né? É muito mais fácil. Obrigado, viu, doutora? Obrigado eu. Raquel Trevisi, fale para mim. Você está vivendo todo esse mundo da odontologia agora. Eu sei que essa escola, vocês estão aí de mãos dadas, né? As mãos eram em 3 fisicamente, continua espiritualmente, como a gente já mencionou isso. É muito presente aqui, né? O Dr. Hugo Trevisi. Mas você agora está, assim, abraçando tudo, né? Porque antes você fazia toda a parte de viagem, cuidava da agenda do pai, e agora você está aí como braço direito
da doutora Renata. E assim, fico feliz de poder... antes, quando eu vim aqui, era mais a Renata, né? E hoje a gente, na verdade, é mais a Raquel, que a doutora Renata está mais lá na clínica, na escola. Mas fico feliz de poder você nos receber aqui também, junto com a doutora Renata, poder fazer parte, né, um pouco mais dessa família Trevize junto com você. Daqui a pouco nós vamos gravar um podcast com ela, viu, gente? Essa mulher tem uma história fantástica. Eu já falei e vou repetir aqui novamente, depois você vai poder acompanhar no atual podcast. Muito obrigado por nos receber, viu, Raquel? Muito obrigada. Antes de mais nada, eu vou falar, a ortodontia faz parte da minha vida desde que eu nasci, Sim. né? Sempre foi muito natural falar sobre ortodontia, odontologia, isso 24 horas por dia fez parte de nossas vidas. Mas eu assumi meu posto mesmo desde quando eu decidi trabalhar junto ao meu pai e minha irmã. E acompanhamos aí, que eu já disse anteriormente, os cursos internacionais e hoje aqui com o braço direito da minha irmã, né? Sobre eu não dou aula, não ministro aula, mas estou aqui junto na parte também na administração e tem seu consultório clinicando também na parte geral. E isso acaba que o paciente é acolhido como um todo. Ele vem para cá pela ortodontia e acaba sendo encaminhado para mim, para a clínica geral e vice-versa. Às vezes um paciente para a clínica geral acaba sendo encaminhado para ortodontia. Então ele é acolhido como um todo. E eu sou muito grata por essa decisão ter chegado em meu coração, porque eu sei que a gente tem continuado um lindo legado aqui dentro. Perfeito. Gente, eu confesso que a gente faz outros canais de podcast, né, Giovanni? A gente tem outros canais aí, e é o canal que eu fico mais à vontade com o meu aparelho, gente, porque eu tô do lado de ortodontistas, de dentistas. Então, assim, a gente tem hoje os aparelhos invisíveis, né, doutora? A gente tem esses aparelhos, mas eu sou... quando eu fui buscar meu tratamento, eu fui atrás de um ortodontista raiz, viu, doutora? É o ortodontista que faz a ortodontia convencional, do bracket, aquela coisa. Você que fica aí atrás do aparelho, tudo bem, você pode buscar os aparelhos invisíveis, mas eu sou um raiz também, viu, doutora? Isso aí. Não, eu vou te contar, então, para finalizar, que eu tô usando o aparelho, o Trevize System, e meus dentes entortaram por conta do tubo, porque eu fiquei muito tempo entubada, então eles entortaram. E quando eu saí do hospital, meu pai olhava para mim, ele olhava, eu sabia que ele tava assim, pai, tá feio meus dentes, né? Ele falou assim, não, filha, fica tranquilo que a hora que você ficar boa, a gente vai arrumar. E aí eu demorei um pouquinho e coloquei o superior faz umas 3 semanas, e meu pai sempre preconizou isso, colocar o superior primeiro, fica 1 mês e coloca o inferior, ainda que é o inferior que foi mais afetado. E quando fomos tomar uma decisão de que aparelho colocar, né? Poderia ter colocado um alinhador, por exemplo. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Como é que a gente vai colocar um alinhador? Imagina, meu pai vai ficar papai vai ficar bravo, Renata, vamos colocar. E aí foi a decisão, tá vendo? Ele continua aqui com a gente. Show de bola, gente. Mais um episódio do Odontocast, você acompanha aí nas nossas redes sociais. Só lembrando que esse é o nosso primeiro episódio gravado direto do Odontocast, né, Giovanni? Esse dia tava marcado, cara. Eu tinha que começar com o pé direito, viu? Maravilha, gente. Muito obrigado, doutora. Pode ir para a fazenda, fique à vontade, pegue os cachorros, as crianças, né? E vá descansar, que agora nós vamos começar, né, Raquel? Exatamente. Agora o negócio... Segura coração, mais um pouquinho. Segura coração. Superação, gente, é o tema do nosso podcast. Muito obrigado, até o próximo episódio.